Ora, mais uma vez, este vídeo vai, no fundo, se chamar Tributo às Rivalidades e vai falar sobre os últimos 2 vídeos, que foi um tributo às religiões monoteístas e outro tributo às religiões politeístas. Vai falar-se sobre toda a questão da sociedade política e ou judicial e ou criminosa, e vai falar sobre tudo o que está associado, que são única e exclusivamente valores de apreciação da natureza. Portanto, só. Eu, entretanto, andava aqui à procura sobre coisas que eu... Há certas coisas que eu nunca li. Nunca tinha lido muito sobre isso. Eu às vezes não gosto de abraçar teorias de nada. Eu gosto simplesmente de olhar assim do lado e tal e ver, ok, há aqui uma relação com o que é há semelhante nos outros. Pronto, não é nada. E mais do que isso não quero porque... Pronto. Porque posso levar-me a apaixonar-me por outra coisa qualquer. E então... Estava a ver questões de associação ao pentagrama, à imagem do pentagrama. E claro, a primeira coisa que eu vi ali associada é o satanismo. E eu, como disse ali no vídeo do 666, o Satã é antes de tudo alguém, tal como todos os outros homens e ou deuses e ou anjos na história. Eles são fruto daquilo que está a acontecer à volta. Isto é, são fruto de uma vontade que procurou uma expressão como condição de si própria. Caso não tivessem procurado isso na história, isso não podia ser produzido. Era impossível. O cão senta-se porque associa certas coisas. E é um treino repetitivo, um exercício. Caso contrário, ele não se senta. Ignora completamente aquilo. Ora, e na curiosidade, não é? há uma ligação íntima entre a questão da minha posição como condição existencial e existe uma relação depois sobre o que é o satanismo, que é antes de tudo uma expressão rival, uma expressão inversa a tudo o que é inverso. É aquilo que o próprio Deus, na consideração que Deus criou o mundo, Ele cria o mundo com irregularidades inversas entre si, para que haja um lado que se complementa ao outro. Caso contrário, não faria sentido existir. E depois, tal como todas as outras religiões deste mundo, sejam monoteístas, sejam politeístas, tal como todas as perspectivas políticas e ou interpretativas da formulação de lidar com a sociedade, e ou com todas as perspectivas de formular educação, de exercer educação,
tal como todas as outras perspectivas judiciais, que por ser judicial, como eu disse no vídeo, num dos vídeos anteriores, do politismo ou do monoteísmo, é necessário ser criminoso. E, portanto, eles vão ao encontro da mesma coisa. Portanto, eles juntam-se, complementam-se. A justiça e a criminalidade complementam-se. Neste sentido, irá ao encontro dos princípios de justiça que estão associados a intenções. Nada mais. E que está a ver outra vez com religião e etc. Justiça, filosofia, conhecimento, tudo. É uma constante repetição da mesma coisa. Pronto. E curiosamente também há uma associação, que eu não sabia, com o povo oceano, que também foram o resultado de autoexclusão. E portanto, pronto, da mesma forma, são isso, não é? São os excluídos da sociedade que quis tomar domínio e poder sobre tudo e todos. É normal. Portanto, nesse sentido, o cristianismo e a igreja, e todas as igrejas neste mundo, que terão forçado, seja lá quem for, a abraçar tudo que ela acredita, é criminosa. Portanto, junta-se no meio dos criminosos com o meio do pessoal da justiça e com o meio do pessoal que produz necessidades de mecânicas de política. Sendo que as mecânicas de política e a educação estão num nível muito mais abaixo. Entre o piso 10 milhões e o piso 2. O piso 2 é quase inofensivo. É uma técnica que não é tão eficaz, mas que é menos prejudicial e é que consegue ter até mais sucesso sobre a realidade dos outros. Curiosamente. Ora, isto é interessante. Isto é super interessante. Portanto, lá está, o satanismo e estas coisas assim, está na Wikipédia. Portanto, qualquer um pode ler. Eu é que nunca tinha procurado nada disto. Já existe uma igreja desde 1966. Existe há mais de 50 anos que existe uma igreja dedicada. Pronto, está tudo bem. Existem igrejas de tudo e mais alguma coisa, também pode existir isto. Na boa. Mas se calhar houve mais coisas. Contudo, denota-se que o próprio satanismo subdivide-se, tal como todas as outras religiões, em várias outras perspectivas, não é? Tal como todos os outros partidos e todos os outros gangues e todas as outras perspectivas judiciais, não é? Todas as outras interpretações filosóficas, espirituais, tudo subdivide-se depois nas pessoas que abraçam, que se apaixonam por detalhes e que depois têm a necessidade de elevar esses detalhes de modo a que eles sejam tão únicos que sejam superiores a todos os outros, quando na verdade todos, sem exclusão, é que produzem a aproximação do que é essa verdade. Mas é todos, sem exclusão, porque lá está, a intenção supostamente mais antiga sobre Deus, sobre as expressões de Deus, de uma vontade que guia e que mexe o universo humano, nesta consciência de que tudo o que nós procuramos na realidade, como efeito dessa mesma realidade, poderá um dia existir porque houve essa procura. Nada mais. Todas as coisas irregulares deste mundo são a expressão de Deus.
a simbologia e o vazio, o belo e o horrendo. E portanto, é importante que todos nós, quer dizer, que a maior parte da sociedade, que a sociedade em geral, entenda-se esta questão. É que todas estas coisas acontecem. O cristianismo acontece, o satanismo acontece, e todos os outros ismos acontecem como reflexo daquilo que se autodeclara. Nesse aspecto, o daoísmo evita ao máximo essa questão. Oferece o potencial de quem olha ou interpreta, ou quem deseja interpretar aquilo, de associar aquele conhecimento a tudo o que quiser. E que, uma vez mais, está associado à mecânica do próprio exercício mental de autocomparação da informação / associação da informação na realidade. Qualquer computador, qualquer sistema informático atual faz isso. Que é a única forma de verificar se um evento é verdadeiro ou não. Se é, não é? Caso contrário, não pode. O exercício que leva a que a própria mecânica, que o conhecimento não está nos objetos. O conhecimento está na relação dos objetos. Na função. A função é que cria o conhecimento. Os objetos cumprem um papel sobre o conhecimento, sobre a relação informativa. E portanto, depois, tudo isto, e é uma coisa super interessante, uma coisa estupidamente interessante, que é na comparação. Isto depois é como tudo. Há pessoas nesta vida que abraçaram o conhecimento, seja lá do que for, e não sentiram necessidade de influenciar os outros nesse conhecimento, como também não teve necessidade de o praticar. Como também houve pessoas que sentiram essa necessidade de o praticar e sentiram a necessidade de oferecer esse conhecimento aos outros. Como disse nos vídeos anteriores, ora o tributo das religiões monoteístas, ora o tributo das religiões politeístas, existe uma necessidade de ensinar. Comum. Quase todos. Que é a necessidade de partilhar. Que é das coisas mais bonitas que qualquer ser humano pode usufruir com outro ser humano. Seja numa relação puramente informativa, seja até numa relação amorosa. Seja de comercial, seja de conhecimento considerado filosófico, isto é, universitário, não é propriamente ser universitário, o que eu queria dizer, não é uma coisa que se aproxima a isso, como algo, pronto, que as pessoas que passaram as suas vidas a estudar quiseram atingir e compreender. Uma outra forma.
a única forma de nós tirarmos dúvidas neste mundo é lendo o conteúdo daquilo que nós temos dúvidas. Caso contrário, as dúvidas existem sempre. E mesmo assim vão existir, porque, como todos nós sabemos, nada é absoluto, a não ser a nossa própria consciência de nós próprios. Essa é quase absoluta. E portanto, quase, no sentido de irmos ao encontro daquilo que nós somos. E nesse caminho não há nada que discorde connosco. É a mesma coisa que eu nestes vídeos. Um dia destes vi que já tinha para aí 300 não sei quantos vídeos. Uma brutalidade. Vocês podem passar o resto da vida, ou grande parte, um ano, umas férias, só a ouvir-me. Não há ninguém que discorde com a minha interpretação. Não há ninguém que me interrompa o meu raciocínio. Ninguém que vai ficar... Bem, e se alguém ficar irrequieto com o tempo que eu às vezes paro no meu raciocínio, mudo de temas, não sei o quê, vou pôr pausa, tomar cafezinho e voltar, pôr do início outra vez. Quer-se. Há um respeito total pelo meu tempo e uma ferramenta que permite que haja um respeito total pelo tempo do próximo, na sua necessidade, hora de transmitir, hora de prestar atenção. Portanto, até para as escolinhas, era muito melhor que os professores e afins, educadores, fizessem as suas aulas em vídeo e entregavam aquilo. Pai, com um controlador de saber se a criança realmente, ou o aluno, ou seja quem for, viu a aula. A única coisa que precisava de saber é se houve uma sessão completa do vídeo. Um controle do estado do vídeo, nada mais. Ou do player do vídeo. Que está associado ao desafio que eu apresento. Como mecânica de comprovar ações. Ações que vão ao encontro de intenções. Nada mais. E nesta vida, a ação é as coisas, o mais eficaz na produção, seja lá o que for. E quem diga que falar não é fazer, falar é criar o potencial, é o potencial de criação nos outros. Todos os outros que prestam atenção a quem fala, em que condição for, têm a capacidade de recriação daquilo que foi expresso, de uma forma errada ou certa. E no encontro daquele princípio do taoísmo, em que é de tal modo vago que cada um faz a sua própria interpretação via aquilo que foi expresso. E portanto, depois existe outra vez a mecânica da reação e portanto do controle, o autodomínio, o autocontrole sobre algo que não precisa de uma reação, mas sim tempo de compreensão. Porque depois de compreender é fácil lidar com aquilo que antes de conhecer não era.
Roque, sai. 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 Roque, sai. Esta rapariga pus aquelas pipetas, mas entretanto, pelo que eu vi, além da pipeta lá da farmácia não ser assim muito boa, ela só teve paz durante uma semana, nem isso. E já está outra vez a ser atacada por pulgas. Então eu falei lá com uma amiga e com um amigo que estão intimamente ligados a esta relação de cuidado dos animais. E portanto disseram-me que, pronto, então provavelmente tens pulgas em casa. E eu até comentei, mas elas não me atacam. E ela, sim, pá, as pulgas dos cães só atacam os cães. São um bocadinho... Não, mas são na mesma o exemplo, não é? Que se aproxima desta comparação de rivalismo e ou vampirismo que está associado ao lado criminal, judicial, político, religioso e etc. Que é pessoas que passam a vida a chupar o sangue dos outros. E portanto, quando alguém está de algum modo a manipular um assunto no qual tem a intenção de se aproveitar do próximo, é o tal vampirismo, canibalismo, tudo. A atualidade é isso. A atualidade comercial no seu nível, no nível industrial, é isso. Porque todo o comércio minimamente não industrial é um exemplo para qualquer exemplo industrial. Cumprem na mesma com os seus deveres cívicos, não são demasiado inflexíveis com a perda de dinheiro. Portanto, não consideram que sabem que o dinheiro é importante, mas não têm um fanatismo pelo dinheiro. E depois é aquela coisa que eu digo, a história foi ao encontro de fazer justiça sobre uma história que serve para educar. Só. E o problema é este, é que o cristianismo e até outras religiões por aí fora, não só ela, não é? Criaram rivalismos interpretativos num processo de autorrecriação da história, na necessidade de ir ao encontro de produzi-la novamente. E como nós sabemos, tudo pode ser recriado a partir da nossa intenção de recriar, nada mais. A criança sonha e, portanto, cria. Caso não sonhe, não cria. Se ela sonhar criar algo de novo, poderá conseguir. Se ela sonhar recriar o passado, poderá conseguir. Simples. Por outro lado, é triste, tenham escolhido assim histórias bonitas como estas. É triste
caso não haja um exercício de respeito por uma condição que lá está. Na consideração de que houve uma intenção que nos criou a todos, não há. Tem que haver um respeito eterno por todas as irregularidades. Todas. E a única coisa que nós devemos fazer é guiá-las. Tentar guiá-las de uma forma não impositória, mas sim sugestiva. Todos os homens e todas as mulheres na sua vida fizeram burradas. E alguns de nós fizeram burradas bem grandes. Depois houve aqueles que tiveram os pais que os espancaram quase até à morte. E aqueles que tiveram os pais nos quais entenderam que aquele erro foi parte da minha descoberta do mundo. Podia ter sido mais perigoso, podia. Mas ele faz parte dessa descoberta. Eu não devo ser castigado por isso. Eu devo ser melhor informado sobre o porquê de eu ter sido vítima da minha própria descoberta. Há pessoas que querem culpabilizar o mundo ou os outros. A culpa deve-se do tempo. E no nosso tempo de aprendizagem sobre o domínio daquilo que gostaríamos de possessar, de possessão, de ter como possível aquilo que existe na realidade. Eu creio que este vídeo vai ficar por aqui, porque como eu tinha dito, os que não abraçam e leem sobre o assunto, sobre um assunto qualquer, negam o assunto sem saber nada do assunto, mas negam-no porque é inverso, que é contrário. E curiosamente até um grande bolo universal quase de entre as relações amorosas que acabam por ser mais interessantes para ambas as partes, iniciam-se com provocações de coisas que para cada um é o inverso. O objetivo não é matarem-se, mas autocompletarem-se e melhorarem-se, sem haver necessidade de destruir o outro. É curioso que, por exemplo, aqui falam de uma mulher. Ai não, esta é outra. Isto é outra mulher. Mas acho que é esta. Que era uma senhora chamada Elizabeth Bathory, acho eu. E que, curiosamente, ela tinha a panca que o próprio cristianismo continua a alimentar durante mais de 20 séculos. Mas pronto, ela era um bocadinho mais radical nesse sentido. Ela convidava as pessoas para ir lá à casa e tal, e entretanto empalava-as. E depois comia. Não os comia a elas, comia simplesmente. Era para
haver uma espécie de apreciação de sofrimento no além e culpabilizá-lo do seu estado. Ela é bastante parecida com esta interpretação cristã. Pronto. Ela foi um bocadinho mais hardcore, foi várias pessoas, não foi só um. Mas o lado emocional é esse. É o que leva a alimentar essa expressão, essa necessidade da expressão. Como vocês chamem. Pronto. Isto é só para as pessoas só saberem. O melhor é nem ouvirem. Eu sou aquele que não pode ser crucificado. E o melhor, como eu disse neste vídeo inteiro, é saber lidar com um problema sem haver necessidade de o destruir. Que é as lições educacionais, culturais e históricas de todas as histórias deste mundo que querem oferecer como conhecimento. Como mecânica de capacidade de lidar com o problema. Que é aquilo que nós consideramos que é um problema. Que deixará de ser um problema depois de aprendermos como lidar com esse problema. Nada mais. Ele não vai deixar de ser um problema porque nós destruímos o problema. O problema continua a existir. Temos é que saber dominar. Outra vez, autodomínio, autocontrole. Nada mais. Eu disse que isto devia se chamar o que é um tributo às rivalidades. É um bom nome. E cá está, aqui isto é a parte mais importante e mais interessante. Não é? Que é, existe a arte. A arte serve o propósito de ser o objeto de criação e o objeto de função que permite transcrever a subjetividade em algo mais próximo e mais objetivo. E depois aparecem um monte de bandas de heavy metal nos quais, no meio destas todas, que aparecem aqui no Wiki espanhol, houve duas, portanto, né? Creio eu. Pronto, eu também não conheci muita coisa, mas pronto. Só houve duas bandas que, no seu percurso de transformação, tiveram eventos em que as próprias pessoas que compunham essas bandas tiveram reações de autodestruição, de destruição do próximo. Sendo que numa destas bandas também existe o exemplo da autodestruição de si próprio. Como, portanto, eles serão os mais fortes, no sentido de que não quiseram, neste sentido da fraqueza, no sentido da fraqueza, o que se destrói a si próprio é
aquele que foi capaz de não destruir o próximo porque não conseguia viver com o horrendo que ele via no próximo. E que via como que sentia. Era vibracional, era a vibração musical de si próprio. Uma aproximação, claro. O resto, as outras bandas e todo o resto do mundo, foi a mesma coisa. Que a função da IAR serve para isso. E ela é melhor, não, eu não digo que seja a melhor mecânica de estudo, mas é a melhor mecânica de autoevolução de nós próprios numa condição que precisa de materializar a sua própria subjetividade, nada mais, como necessidade de um organismo vivo. E é assim, e fica por aqui um tributo às rivalidades.